Olá, nós. Ligações químicas, estabilidade química. Nessa videoaula de hoje, nós trabalharemos as regras da estabilidade química. O que é a teoria do octeto? O que é uma camada de valência? Como os elementos se estabilizam? Quando um elemento está estável? Vai ser fundamental para que na segunda aula, próxima aula, você entenda os tipos de ligações químicas. Ligação iônica, covalente e metálica. Entender as regras que nós vamos explicar hoje vai ser fundamental. Reveja o vídeo várias vezes, faça os exercícios, tente entender, porque é indispensável entender. Boa aula! Número de substâncias e quantidade de elementos químicos. Nós sabemos que existe, na tabela periódica atual, cerca de 118 elementos químicos. É sabido também de vocês que as substâncias existentes, tudo que está ao seu redor, o ar que você respira, a água que você toma, todo e qualquer alimento que você consome, a sua cadeira, sua mesa, seu celular, todas essas substâncias são compostas de elementos químicos. São conhecidos bilhões de substâncias químicas no planeta atualmente. E sabe-se que elas são produzidas, são feitas a partir dos elementos químicos, dos átomos existentes em sua tabela periódica. Mas, se você for perspicaz, vai perguntar: como apenas 118 elementos químicos poderiam formar bilhões de substâncias que está à minha volta? Pois então, muito bem. Assim como as letras do alfabeto, 26 ao todo, se combinam para formar uma infinidade de palavras, isso só da nossa língua portuguesa, assim também são os elementos químicos da tabela periódica. Os elementos químicos da tabela periódica, eles se combinam para formar os diferentes bilhões de substâncias existentes no planeta Terra. Agora, você pode se perguntar: mas por que os elementos se combinam? O que é que faz os elementos se combinar para formar as substâncias? A resposta é a seguinte: os elementos químicos, eles se combinam em busca da estabilidade química. Os elementos químicos, eles buscam se estabilizar. Não é só você que busca se estabilizar na vida ganhando dinheiro. Agora, a estabilidade que eles buscam é bastante diferente. Vamos ver, a partir de agora, por que os elementos buscam essa estabilidade. Eles buscam imitar os gases nobres, que são elementos químicos que já se encontram estáveis quimicamente. Todo elemento químico busca a estabilidade nos gases nobres. Vamos ver como ocorre essa busca de estabilidade nesta videoaula. Então, a teoria do octeto. Essa regra aqui, ela é fundamental para entendermos as regras da estabilidade química. Como é que os elementos se estabilizam? Os grupos em que os elementos se dividem para se estabilizar. Segundo essa teoria, então, para se estabilizar todo elemento, tem que ter 8 elétrons na camada de valência. A última camada do elemento é a camada de valência. Não importa se ele tem uma camada, 2, 3, 4. A última camada do elemento chama-se camada de valência. Lembre-se. Então, o elemento que não é estável, ele busca essa estabilidade. Essa regra é fundamental. Como é que ele busca essa estabilidade? Ficando com 8 elétrons em sua camada de valência. A exceção é no período 1. No período 1, os elementos só têm uma camada, a camada K. Então, esses elementos vão se estabilizar com 2 elétrons e não com 8. Porque você sabe, já estudamos isso. A camada K só comporta 2 elétrons. Neste caso, só tem 2 elementos no período 1, o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio só tem um próton, logo só tem um elétron. A camada K dele
tem um elétron, não está estável, precisa de mais um, estabiliza com 2. O período 1 se estabiliza com 2. O hélio tem um número atômico 2, logo tem 2 elétrons. A camada dele, K, tem 2 elétrons. Assim, ele já está estabilizado, porque sua camada de valência, que é só uma, já tem os 2 elétrons. Essa regra aqui só vale para o período 1. Agora lembre, os demais períodos, os elementos se estabilizam com 8 elétrons. Essa é a teoria do octeto. Octeto, essa palavrinha aqui vem da expressão 8. Por isso, a regra, teoria do octeto. E você pode me perguntar, o que é uma camada de valência? Pois então, muito bem. A camada de valência de qualquer átomo, de qualquer elemento químico, é a sua última camada. Por exemplo, sódio, o número 11 da sua tabela periódica. Na camada K, ele tem 2 elétrons, na camada L tem 8 elétrons, na camada M tem 1 elétron. Quantas camadas tem? 3. A última camada é qual? M. Então, a camada M, com 1 elétron, é a sua camada de valência. Cloro, o elemento 17 de sua tabela, tem a seguinte distribuição eletrônica. A gente já estudou distribuição eletrônica antes, no capítulo anterior. Na camada K, 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons. E qual é a camada de valência dele? É a M de novo, é do terceiro período, 7 elétrons. Então a valência dele é 7. Argônio tem tem também 3 elétrons, na camada K tem 2 elétrons, na L tem 8 e na M tem 8. Hélio está no período 1 da tabela. Todo elemento do período 1 ele se estabiliza com 2 elétrons. Como ele só tem essa camada e tem 2 elétrons, então ele se encontra estável quimicamente, assim como o argônio, que tem 8 na camada de valência, tem 8 elétrons. Logo, cloro, com 7 elétrons na camada de valência, e sódio, com 1 elétron na camada de valência, não se encontram estáveis. Portanto, um elemento é estável quimicamente quando ele tem 8 elétrons em sua camada de valência, ou seja, a sua última camada tem 8 elétrons. Então, vamos resolver algumas questões. A primeira, qual a alternativa onde o elemento tem a valência 1? A questão aí está pedindo para você encontrar o elemento químico da sua tabela periódica, onde a camada de valência vale 1. Eu aqui coloquei as alternativas: alumínio, número atômico 13, cálcio, número atômico 20, desculpe aí, rubídio, número atômico 37 e neônio, número atômico 10. Para facilitar o nosso raciocínio, eu já coloquei aqui embaixo as camadas com suas respectivas distribuição. Alumínio tem a camada K, lembre-se que o primeiro sempre é a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e assim vai. Na camada K tem 2, na camada L 8, na camada M, que é de valência, tem 3. Então é esse? Não, ele quer a valência 1. Olha a distribuição do cálcio. Camada K 2, L 8, M 8 e a camada 4. A última camada, a camada de valência 2. É esse? Não é esse. Olha a distribuição do rubídio 37. Rubídio é o número 37 da sua tabela periódica. Esteja com a tabela na mão. Só dá para entender essas aulas se tiver com a tabela na mão. De preferência que tenha distribuição eletrônica. A camada K de rubídio 2, L 8, M 18, N 8, P 1. Então, a resposta é a letra C. O elemento que tem a camada de valência valendo 1 é o rubídio, dentre essas alternativas. Por que não era D, neônio 10, o número 10 da sua tabela, confira aí. Na camada K tem 2 e na L tem 8, não é esse. Então, a resposta certa, letra C.
fácil. Não? Por esse princípio, a teoria do octeto, nós, para facilitar o estudo das ligações químicas, a gente costuma dividir os elementos químicos em 4 grupos. Isso para uma questão de facilitar o entendimento das ligações. Que tipo de ligação aquele elemento vai fazer para se estabilizar? Então a gente divide os elementos em 4 grupos. O primeiro grupo, o grupo número 1. O grupo número 1 é formado pelos elementos que têm de silício 1 a 3 elétrons na camada de valência. Um elemento que tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência, na sua última camada, a tendência dele é perder elétrons para se estabilizar. Perder elétrons. A regra do octeto diz que todo elemento com 1 a 3 elétrons, 1, 2 e 3 elétrons, eles perdem elétrons na regra da estabilidade química. Veja aqui esses 3 exemplos, para a gente ver esse grupo aqui, os que tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Sódio, que é o número 11 da sua tabela. Ele tem na camada K, 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Na camada N, 1 elétrons. Olha a valência dele. A valência dele é 1. Então, é mais fácil esse elemento perder esse elétron. Quando ele perde esse elétron, a última camada deixa de existir. E a última fica com 8 elétrons, certo? Então, quem tem 1 perde 1, tá certo? Se estabiliza com 8. Cálcio número 20. Olha a distribuição do cálcio, está no período 4. Observe aí na sua tabela. Camada K2, L 8, M também 8. Olha aí, a última camada, a camada de valência 2, se estabiliza com 8, né? É mais fácil ele ganhar 6 ou perder esses 2. É muito mais simples ele perder esses 2 elétrons. Se ele perder esses 2 elétrons, a última camada passa a ter 8 e ele fica estável quimicamente. Você entendeu aí por que os elementos que têm de 1 a 3 elétrons tendem a perder? Mais um exemplo aqui, o alumínio é o 13 da sua tabela. Está lá no período 3 da sua tabela. Veja aí a distribuição eletrônica. Camada K, 2 elétrons. L, 8 elétrons. M, 3 elétrons. É mais fácil ele ganhar 5 ou perder esses 3. Lembre-se que se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. Se ele perder esses 3, a última camada dele passa a ter 8 elétrons, então ele se estabiliza. Você entendeu aí como é a dinâmica da estabilidade? Grupo 1, de 1 a 3 elétrons. De 1 a 3 elétrons. A tendência é perder elétrons para ficar estável quimicamente, certo? Eles perdem elétrons para se estabilizar. Guarde essa regra aí na sua mente. Dando prosseguimento aos grupos de estabilidade em que os elementos se dividem, não esqueça, são 4. Grupo 2. Esse grupo 2 é formado pelos elementos da tabela periódica que tem entre 5 a 7 elétrons na sua camada de valência. Os elementos que têm de 5 a 7. 5, 6, 7. Eles têm que ganhar ou compartilhar elétrons. Nunca perder elétrons para se estabilizar. Eles vão sempre ganhar elétrons ou compartilhar. Compartilhar? Como assim, professor? Explica isso melhor. Bom, quando na próxima aula a gente for estudar as ligações químicas, ligações iônicas, covalentes e metálicas, a gente explica como é esse processo de compartilhamento. Por enquanto, a gente só quer que você entenda que um elemento que tem de 5 a 7 elétrons na camada de valência, ele vai ganhar elétrons ou compartilhar elétrons para se estabilizar. Olha aqui o exemplo. O nitrogênio é o número 7 da sua tabela periódica. Esteja com sua tabela periódica aí na mão. Se não tiver uma tabela, fica meio difícil. Uma tabela que tem a distribuição eletrônica, tem as camadas lá no cantinho. Na camada K, ele tem 2 elétrons. Na camada L, ele tem 5 elétrons. É mais fácil ele perder esses 5 ou ganhar mais 3. Claro que, se ele ganhar mais 3 elétrons, ele vai ficar com 8 elétrons e vai se estabilizar com mais 3. Então a tendência dele é ganhar 3 elétrons para ficar com 8 na camada de valência
você está entendendo aí como é que funciona a jogada. O oxigênio, outro exemplo, o oxigênio, número 8 da sua tabela. Ele tem, na camada K, 2 elétrons. Na camada E, olha aqui, 6. Se ele ganhar mais 2 mais 6, 8, se estabiliza. Olha aqui o terceiro exemplo, flúor. Observa a distribuição dele. Na camada K, ele tem 2 elétrons. Olha a camada de valência, 7 elétrons. Ele precisa de quanto? Ele precisa de mais 1. Se ele ganhar mais 1, ele vai a 8 elétrons para se estabilizar. Você está entendendo aí como é que funciona essa dinâmica? Então, grupo 2 é formado pelos elementos que têm de 5 a 7 elétrons na camada de valência. Esses elementos vão tender a ganhar ou compartilhar elétrons para se estabilizar, ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Grupo 3. O grupo 3 é formado pelos elementos que têm somente 4 elétrons na camada de valência. Agora esse grupo ele pode perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Tem situação em que esse grupo aqui, o grupo que tem 4 elétrons na camada de valência, tem situações em que ele vai perder, tem situações em que ele vai ganhar elétrons. Agora terá situações em que ele irá compartilhar elétrons. Bom, como? Só explicando as ligações químicas na próxima aula você vai ver as situações aqui. Observe aqui, como exemplo, o silício 14. É o número 14 da sua tabela periódica, o número atômico 14. Olha a distribuição dele. Na camada K tem 2 elétrons. Na camada L tem 8 elétrons. Na camada M tem 4 elétrons. Se ele ganhar ou compartilhar 4 mais 4 dá quanto? 8. Se estabiliza. Agora, se ele perder 4, a última camada passa a ter 8 e ele também vai se estabilizar. Então, esse grupo aqui que tem 4 elétrons na camada de valência, ele tanto pode perder, ganhar ou compartilhar. Último grupo número 4. O grupo número 4 da estabilidade química, ele é formado pelos elementos que têm 8 elétrons na camada de valência. Então, se ele já tem 8 elétrons, eles já estão estáveis quimicamente. Eles não vão participar de ligação. Todos os gases nobres, o grupo 18 da sua tabela, a família 18, a última de lá, tem essa situação. Observe o argônio número 18, só ele comecinho. A camada K tem 2. A camada L tem 8. Olha a camada de valência dele, 8 elétrons. Já se encontra estável quimicamente. Os gases nobres, a fileira 18 da sua tabela, não participam de ligações químicas. Eles já estão estáveis quimicamente falando, pois já tem 8 elétrons na camada de valência. Então são esses 4 grupos de estabilidade. Grupo 1, de 1 a 3 elétrons, vamos sempre perder elétrons para se estabilizar. Quem tem 1 perde 1, quem tem 2 perde 2, quem tem 3 na camada de valência vai perder os 3. A última camada fica com 1. 5 a 7 pode ganhar ou compartilhar, nunca perder. Grupo 3, tanto pode perder, ganhar ou compartilhar, vai depender da situação. Grupo 4 já estão estáveis quimicamente. Vamos resolver mais essa questãozinha aqui. Qual a alternativa onde o elemento se encontra estável? Questõezinhas básicas só para treinar essa videoaula de hoje, mostrando como é que resolve. Aqui eu dei a alternativa A, césio, o número 55 da sua tabela, argônio, o número 18 da sua tabela, cloro, o número 17 da sua tabela, flúor, o número 9 da sua tabela periódica. Confira aí na sua tabela. Eu mais uma vez já coloquei a distribuição aqui embaixo para você ter uma noção bem ligeira da coisa. Césio 55, a distribuição 2, 8, 18, 18, 8. Olha a camada de valência. A camada de valência é 1. Então ele quer o elemento estável quimicamente. Como ele tem mais de uma camada,
A última camada era para ter 8 elétrons. Tem um. É esse? É não. Olha o argônio 18. Olha a distribuição. Camada K2, L8. Olha a última camada. A camada de valência tem 8 elétrons. É o elemento estável quimicamente. Minha resposta certa, já encontrei a alternativa B. Por que não é a C? Cloro 17. Olha a distribuição. Primeira camada, 2. Segunda, é a L, 8. M, a última camada, tem 7. Está faltando 1 para se estabilizar. Não é essa o elemento que se encontra estável quimicamente. Olha o fluor, por que não era essa? Olha a distribuição. Primeira camada, K2. Segunda camada, L, 7. Também está faltando 1. Então é essa, não é essa, tá certo? Está faltando 1 elétron para se estabilizar. Tem mais de uma camada. Quando tem mais de uma camada, se estabiliza com 8. Então, qual elemento está estável quimicamente? Por ter 8 elétrons na camada de valência. Resposta certa, argônio 18. Questão simples, básica, para você entender as regras da estabilidade. Próxima aula, a gente vem com as ligações químicas. Veja esse vídeo várias vezes, tá certo? Assimile bem essas regras aqui, que elas serão importantes para você compreender a próxima aula, ligações químicas. Até lá!